do século XIX. A humanidade havia atravessado os períodos de aquisição e de perda da consciência das coisas. Paris era o centro do mundo, o Carrefour do mundo, a encruzilhada, o país da luz. O iluminismo no fanal trazia os pensadores, os artistas, os estetas, os literários, homens de letras que assumiam todos os púlpitos, como por exemplo em 1793, pouco antes atrás, anos atrás, aqueles homens que ganharam a Catedral de Notre-Dame de Paris, onde um certo Pietro Gaspar Chometti assume a tribuna do Venerando Templo e anuncia que a França não necessitava mais de Deus. Deus estava expulso da França. Em 1804, quando Napoleão Bonaparte, no exercício de um cabo de guerra, ganhou a direção da França como comandante de exércitos. E por assim dizer, ele confirma esta expulsão de Deus. Quando Sua Santidade o Papa vem coroá-lo, ele se auto-cinge, mostrando a ojeriza a todo tipo de manifestação religiosa, sobretudo em razão dos abusos que a Idade Média experimentou, as guerras santas, as guerras religiosas, as guerras políticas que mataram mais que as guerras mundiais. Mas foi preciso que nós dessemos um passo para que em 57, naquela manhã de sábado, em 1857, o livro dos Espíritos viesse a público e Deus voltava à França através de 1000 vozes que seriam catalogadas para a consolidação da codificação espírita. Agora, ao entardecer, eu recebi um telefonema de um sacerdote que faz expedições anuais para Israel, levando turistas para Jerusalém. E eu dizia: como o senhor consegue ser sacerdote e ainda fazer viagens? Ele disse: eu faço em torno de 10 por ano. E eu consigo ser mais sacerdote, levando as pessoas a conhecer os lugares e falando da palavra de Deus, do que se imagina. Ele disse: eu estive na França e fui ao Père Lachaise. Lá estava o busto de Allan Kardec numa erma, mais precisamente numa estrutura detruída, como lhe foi feito o túmulo por companheiros, após o traslado do seu corpo do triste cemitério na época da região onde se encontra a igreja da Sacré-Cœur, Montmartre. O corpo dele então foi trazido para um cemitério em que poderia ser homenageado, como agora no século XXI, desde o século XX, sempre foi. Rebrilha a cabeça no bronze, porque todas as pessoas tocam-lhe a cabeça. Tem sempre flores frescas, e eu pude vê-las, por sinal, quando estive ali. E eu perguntei para ele: o senhor vai nos levar agora para Israel? Israel, Corazim, Betsaída, Cafarnaum, que não ouviram a palavra do Divino Mestre. Este Jesus, que reaparece na codificação através de 1000 vozes, eu disse, para dizer, pela boca dos Espíritos que vieram da vida ultratumba, anunciar que a morte não existe, mais precisamente matar a morte. Inclusive no dia de finados, não há mais mortos nos cemitérios, ficou ali apenas a poeira do corpo. Aliás, quantas vezes atravessamos as estradas poeirentas da morte e voltamos do país da morte para dizer que a vida em nova edição prossegue. E eu perguntava então a ele ao telefone o que explicar a respeito da teoria dos renascimentos, que a codificação espírita veio refundir doutrinariamente,
Ele disse: eu gosto do Espiritismo porque ele me dá respostas sensatas, racionais. Ele explica, quando leva na charrua a palavra caridade, que é o amor em ação, isto encanta qualquer crente ou não crente. Mas como fica o senhor, eu dizia, porque o senhor acredita em reencarnação? Ele disse: eu acredito em nova encadernação, e eu serei um novo caderno na próxima. Conversamos um pouco mais. Eu lembrava a ele que Jesus, ao entrar na cidade, veio ser recebido pelos seus discípulos, quando ele adentra as primeiras ruas de Cesareia de Filipe. E então ele próprio irrompe com a palavra e faz uma pergunta aos discípulos, que vêm álacres, contentes, alegres: o que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles então se entreolham, como sugere o texto, e Pedro se adianta e diz: uns dizem que tu és João Batista que voltou dos mortos, outros que tu és Jeremias, um dos antigos profetas, ou outros profetas do Antigo Testamento que voltaram para viver entre nós. Outros dizem que tu és Elias. Elias havia desencarnado, por exemplo, Elias há 9 séculos atrás. E Jesus então volta a carga com Pedro e diz: e tu, quem dizes que eu sou? Ele diz: não, tu não és nenhum desses, tu és o Cristo vivo, o Cristo prometido pelos profetas, o Filho de Deus. E eu então perguntava ao sacerdote: como explicar a questão da reencarnação? Porque esta palavra, que é um neologismo criado por Kardec na codificação, ela representa a síntese de toda a filosofia, o fermento de todas as culturas presentes em pelo menos 23 religiões mais importantes da humanidade. E por sinal, no judaísmo, no hebraico, onde se acreditava que, por exemplo, João Batista, que fora contemporâneo de Jesus, ele era 6 meses mais velho que Jesus apenas. Jesus o visitou, por sinal, naquela grande viagem que ele faz a pé, de carroça, atravessando 105 quilômetros entre a sua pequena aldeia de Nazaré, para se encontrar com João Batista em Jerusalém. Se submete ao batismo. João Batista diz: eu gostaria que o Senhor é que me batizasse. Ele disse: não, para que se cumpra a lei. E Jesus não batizava, os seus discípulos talvez. E então, aquele João Batista cujo rosto era conhecido, com quem Jesus estivera, agora era o próprio João Batista que voltou na fisionomia de Jesus. E João Batista foi degolado quando Jesus contava em torno de 29 a 30 anos de idade. Por sinal, esse foi o motivo pelo qual Jesus retornou de Jerusalém para as cercanias do grande mar da Galileia, onde ele vai estar em Tiberíades, em Cafarnaum, ou num outro flanco, nas adjacências montanhosas da região da Decápolis, mais precisamente no Monte Cururati, onde ele traz uma síntese gloriosa de todo o pensamento crístico no conhecido Sermão do Monte. Este Jesus então poderia ser João Batista em nova carne. Afinal de contas, Jesus é um outro corpo, não é? Não é o mesmo corpo de João. Não, poderia ser Elias ou Jeremias em nova carnadura física. Não há palavra melhor do que a utilizada por Kardec. Porque Sócrates dizia que nós viemos do campo das ideias para viver no corpo, cujo corpo é o cárcere da alma, e ao morrer nós retornamos. Ele dizia aos seus juízes do julgamento: pensam que poderão me matar, mas eu não poderei morrer, eu não poderei sequer fugir de mim mesmo, porque para onde quer que eu vá eu me levarei. Eu estarei com Homero, com Ulisses,
e vocês ficarão aqui. E categoricamente, na síntese feita por Kardec do pensamento de Sócrates, anotado por seus discípulos, por Críton, por Platão, por um outro, ele assegura objetivamente nas transcrições, que está nas notas históricas do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a teoria dos renascimentos, o ir e vir na roda das encarnações, usando o termo nosso, na roda da vida, que existia antes e que volta a existir depois da morte, no processo de ir e vir. E eu então perguntava, aproveitando a filosofia do sacerdote, Jesus havia dito que era necessário um homem, já sendo grande, nascer de novo, voltar à barriga de uma mulher. E ele diz, de fato, a igreja amputou a concepção dessas tradições culturais que estão no hinduísmo, no budismo, no brahmanismo, no confucionismo, no taoísmo, por exemplo, que estão no judaísmo, porque Herodes acreditava que aquele Jesus que aparecera fazendo milagres espetaculares deveria ser João Batista, que voltou dos mortos. Então a ressurreição, que é o termo utilizado na etimologia da palavra, significava, na verdade, a possibilidade de se voltar à vida. O espírito que tivera um corpo antes, como João Batista, e o espírito que tem um corpo agora nele, como Jesus de Nazaré. Reencarnação, ressurreição. Ressurreição é exatamente a volta do espírito ao novo corpo. Para eles, ressurreição, um espírito pode voltar a um novo corpo, está posto aí nos textos bíblicos. Então o concílio de Constantinopla em 553, determinado por Justiniano, a pedido de Teodora de Bizâncio, a sua esposa, né, que por sinal fora uma meretriz e consentiram na morte de milhares de pessoas, não é, Eurípides? Tem um outro palestrante ali também, o companheiro Lucas. Essa literatura espírita, o S. Capello transcreve, essa mulher que fora a um confessionário e tinha alguém que absolvia ela de todos os pecados, a perdoava em nome de Jesus. Então ela voltar para viver de novo, para expiar os crimes praticados, né? Tira essa teoria daí. E como é que ela foi amputada? Me dizia o padre, e eu não vou dizer o nome dele para não expor, porque ele é um sacerdote importante goiano, né? Ele dizia, olha, as teorias do bispo Orígenes, que era socrático, platônico, ele consagrava o pensamento que já era vigorante na igreja até o século IV, porque os próprios discípulos de Jesus tratavam da questão, com a palavra ressurreição, de alguém reencarnar, voltar a viver, alguém que já estava morto, que vivera antes, voltar à vida no outro corpo, como na conversa do mestre com Nicodemos, esta citada. Isso é cultura, e os judeus tinham essa cultura, que era uma cultura de todas as demais culturas, de todo o pensamento filosófico religioso, de todas as bases religiosas e de todos os tempos na humanidade. Ele falou, mas teve também um concílio de Nicéia, eu disse muito bem, que terminou ajudando a conformar isso, não se afastou literalmente, mas ao afastar o pensamento de Orígenes, afastou-se este pensamento da volta à vida. E Kardec, na codificação, então, veio trazer essa grande contribuição de retomar no cristianismo o pensamento da vida que volta depois da vida e da doutrina que mata a morte para dar vida depois da morte. Diariamente tantos viajam na direção do país da morte, e tantos de nós estamos escrevendo o prefácio do livro da nossa desencarnação, como muitos de nós estamos pedindo prazo para que a gente possa escrever depois. O Sebastião falava dos 80 anos, né? A gente com 80 já está querendo ir para 96, e a turma está querendo chegar nos 100. Muitos querem ir nos 80,
porque começa a dar um defeitozinho aqui e ali, não é? O fato é que nós somos como prisioneiros americanos aguardando a execução da sentença de morte, cuja morte está publicada em edital, como dizia Guimarães Rosa. E somos tão contentes porque ninguém poderá nos matar, dizia Jesus. Mata o corpo, não mata o espírito. Já imaginaram a grande revolução que trouxe a codificação espírita para a humanidade? Nestes tempos em que nós podemos recordar e assistir numa película cinematográfica um filme Allan Kardec, que em todos os cinemas de todas as pátrias do mundo ele pôde se fazer presente com a velocidade do tempo da era digital. Um livro dos Espíritos sobre uma das pontes que atravessa o rio Sena em Paris, no coração da cidade. Um lugar onde frequentemente as pessoas, europeus por formação pessimistas, porque deixaram de conhecer Deus que havia sido expulso da França pelo discurso e pelo decreto audacioso de um cabo de guerra, voltava no livro colocado no corrimão da ponte para que o último suicida o pegasse e lesse, e visse que a vida prosseguia depois da vida. No exílio da ilha de Guernsey, Victor Hugo contempla o espetáculo do entardecer, o coração conflagrado por uma dor intensa de um pai que perdera uma filha, que morrera em plena lua de mel, num acidente com o barco que naufragou. O que era a vida para o grande pensador, o grande escritor da língua neolatina? Ele recebe um dos primeiros volumes do Livro dos Espíritos, que lhe é enviado, para depois, no início dos anos 1500, quer dizer, após 1557, ser visitado por companheiros da ideal espírita, assim como antes ele havia sido visitado por Delphine de Girardin, que é uma pensadora, uma escritora da época, que escreve uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos libertar com a doutrina. Ela diz, primeiro ela disse a Victor Hugo: a sua filha prossegue viva, você está com o Livro dos Espíritos. Agora entenda que a vida de fato é o capítulo de uma série, e que na verdade este capítulo representa um momento, como se fosse uma fotografia, porque o filme, que também não é a realidade, porque sempre a filmagem não é o fato, é o retrato do fato, nos mostra entretanto que há mais caminhos, há mais tempo, e que houve uma fieira de existências para se consolidar esta experiência que se tem no momento, como Sócrates, para que nós possamos ir e voltar. Jesus que morre na cruz e volta dentre os espíritos como espírito, para aparecer e desaparecer tantas vezes, desvanecer, surgir subitamente num ambiente fechado, as janelas e as portas, para mostrar que ele era o corpo espiritual, como diz o apóstolo Paulo. A doutrina que vem nos lançar a luz do entendimento, para que Jesus seja retomado como no tempo das verdades apostólicas. Mas Paris se enche das notícias do codificador, as duas médiuns, as primeiras, aquelas que deram o punho psicográfico, mecânico, para responder às grandes indagações da primeira edição do Livro dos Espíritos, com 419 perguntas, as quais obtiveram tantas respostas. Aquelas meninas de 13 ou 14, 15 anos de idade, em que o colégio das tradições da igreja passa a expulsá-las do convívio como bruxas, é preciso que os pais se mudem de Paris. As pedradas nas janelas, na estrutura de vidraça conjugada, pedras que caem na sala de trabalho do codificador. Depois Barcelona, 300 livros são paralisados na estação em que para o navio, trazendo para divulgar nas diversas províncias da França, e o bispo manda atear fogo.
a doutrina espírita, que começara em 1854, com aquele professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, um homem descrente nessas coisas, que estava no campo das crendices de todos os tempos, eram esotéricas, era algo que não se poderia dar crédito, a não ser que submetido à experimentação, e ele, como cientista, vai experimentar. Ele teria dito: eu não posso acreditar que uma mesa que não tem cérebro, que não tem nervos, possa se comunicar. Por sinal, em 1848, já com os movimentos que aconteceram naquela casa de madeira em Nova York, no condado de Wayne, em que duas meninas igualmente entre 13 e 14, 12, 14 ou 15, 16 anos de idade, as irmãs Fox, perguntavam por que se batia na parede, se havia alguém, crianças. Responda se for homem ou mulher com 2 toques, 3 toques. Então codificou-se e o espírito respondia, a ponto dos pais irem observar o que acontecia no quarto e começarem a perguntar também, e criaram a tipologia, que é a linguagem das palavras através de respostas combatidas. Mas a aristocracia francesa, aqui na França de volta, também tinha os experimentos que chamaram a atenção do professor Rivail. As sessões de William Crookes, os estudos feitos por peritos criminais para ver se os acontecimentos que se desdobravam antes, nos teatros em Paris, mas agora nas mesas, as mesas que giram, deveria ser investigado, porque Marx havia lançado uma nota de rodapé no seu livro Capital, numa das edições posteriores a 1848, de que as mercadorias chegavam ao seu destino mais depressa do que as mesas que caminhavam com as próprias pernas. Ele, Karl Marx, que era um materialista, o homem que traria a humanidade através do seu discurso famoso daquela manhã na Sociedade Dialética de Londres, faz uma nota anotando como, fazendo um gracejo, entretanto incomodado, como uma mesa pode se mover se ela não tem nervos, voltando a Kardec, se ela não pensa. E Kardec então vai dizer que esses fenômenos são da categoria dos chamados fogos fátuos, em que se acredita que são espíritos que incandescem no meio da noite, quando na verdade não passa da gordura e decomposição de um corpo ali sepultado, por exemplo. As mesas seriam uma ilusão, os truques dos teatros, dos mágicos, mas ele chega e a mesa suspende. Pessoas assentadas na mesa com as mãos espalmadas, fornecendo ectoplasma, e a mesa se movimenta. Não há uma força, não há uma corda, não há ninguém, estão todos imediatos. Por um momento, uma cesta de bico, a qual se amarra um lápis na ponta, uma pequena cesta, a qual se segura pelas bordas, com mais de uma mão de pessoas que são médiuns, começam a escrever textos, frases inteiras. E no momento a cesta, de acordo à repetição das experiências, sugere que alguém pegue o lápis e escreva. A psicografia está instalada. E Kardec descobre então que há um fenômeno que antecede o fenômeno material. Há uma inteligência que precede o acontecimento, e se há inteligência, há uma força desconhecida pela ciência, e ele vai lançar a sonda da investigação. Em 1857, voltando a Palais Royal, a Galeria d'Orléans, a Livraria Danty, está lançada a primeira obra da codificação. Depois vem o Livro dos Médiuns, não necessariamente nesta sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra O Céu e o Inferno, em que vai dizer isto que o companheiro anunciava aqui ao abrir a reunião: nós chegaremos na vida ultratumba com as mãos cheias de atitudes boas ou sujas de atitudes ruins. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E num dos capítulos desta obra, o codificador teve a ocasião de observar, na chamada penalogia da vida futura, o código penal da vida futura,
Existe exatamente o enquadramento que a criatura se dá nele, numa incursão por uma adequação de atitude com este preceito de norma divina que está escrito no tribunal da consciência. Quando Jesus dizia: reconciliai-vos enquanto há caminho, reconciliai com o vosso inimigo. Este inimigo é muito mais eu mesmo, porque os demais inimigos da jornada já não fazem parte do espaço em que eu estou 10 anos depois que eu o ofendi. Não tenho possibilidade às vezes de reconciliar com ele, porque o tempo não me permite, o espaço, tomara que permita, porque eu poderei reconciliar, mas reconciliar comigo mesmo, porque o juiz neste dia, neste capítulo do Código Penal da Vida Futura, vai aguardar que nós compareçamos para o interrogatório, e ao chegar na mesa, nós não encontraremos um magistrado, porque sou eu mesmo me interrogando e enxergando na mente o retrato, o filme da minha própria existência. Então eu direi: meu Deus, será que eu obrei bem, agi bem na vida? Na crônica Contos de Apólogos, Humberto de Campos escreve que João Mateus, que era um homem muito bem formado, nascera num leito manso, educado por pais carinhosos, até os 26 anos de idade fora um católico exemplar que não perdia uma missa, e foram centenas de missas. Ele resolveu aos 27 anos, encantado pela doutrina espírita, se tornar espírita, e como tinha uma capacidade oratória extraordinária, porque falar é sempre fácil, não é? O difícil é fazer. Ele então se torna um brilhante orador espírita, e proferiu mais de 1000 palestras, e conhecedor da doutrina, ele sonha na noite que completar 50 anos, de um sábado para um domingo, que está chegando numa estação espiritual, e ele tem certeza que ele está desdobrado. Ele quer entrar, vem alguém na porta, ali devia ser o céu, mas não era o céu, porque ele sabia que não era o céu, ele era espírita, não era São Pedro que vinha abrir a porta. E ele então pergunta ao espírito que o recebe: eu poderei entrar? Eu sei que estou desdobrado, eu não quero voltar ao corpo físico, eu não tenho medo de morrer, quero ficar aqui. Aqui é o lugar da luz, da paz. E o benfeitor pergunta a ele, todos se lembram disso aqui, né? Você acha que você tem condições de entrar aqui e ficar? Deixa eu pegar a sua ficha. Reencarnação no ano tal. Doou algumas moedas para andarilhos da rua. A gente doa no trânsito, né? Tinha 600 mil reais, é uma crônica no final dos anos 30, né? De Humberto de Campos. 600 mil cruzeiros, qual que era o padrão? Em aplicações, em imóveis. Tinha 300 mil em aplicações financeiras. Um homem que se casara em regime de escravidão da mulher, um homem do seu tempo, e que tinha grande dificuldade de conviver com os companheiros dentro do centro espírita, está lá na crônica. Então, o benfeitor diz a ele: você acha que você consegue mesmo entrar aqui e ficar aqui? Ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando ele acorda no domingo, meio-dia, seria o grande acontecimento da comemoração, né, do seu aniversário. Ele então já acorda dizendo para a família, para a mulher, completamente modificado: olha, eu quero ser outra pessoa, eu sonhei, eu estava lá, eu quero agora encarregar-me de cuidar, vamos fundar uma instituição para cuidar de pessoas doentes, idosos ou crianças, eu tenho condições de fazer isto, eu estou fechando 50 anos, e ao meio-dia ele desencarna com um acidente coronário, está na fila. Nesta noite nós poderíamos, já caminhando para o encerramento, lembrar que os 50, que hoje é os 60, 70, os 80, que hoje dá para chegar a 90 e alguns, a oportunidade do agora, né? E Jesus dizia:
E o apóstolo Paulo confirmaria: e agora que eu já sei por que me detenho. Eu gostaria de lembrar aos companheiros nesta noite, que no século XIV, portanto muito antes da codificação, Jesus já havia planejado trasladar da árvore do seu evangelho da Palestina antiga para a pátria do Cruzeiro, que seria o nosso Brasil. E é nos bastidores do plano espiritual que acontece esta reunião, e nós imaginamos uma assembleia divina, em que o Cristo desce das altitudes espirituais imarcessíveis do mundo maior, para se congregar com companheiros, e procura no meio da assembleia desse ágape maravilhoso a figura de Eli. Diz a ele: olha, nós vamos providenciar, eu irei trasladar a realidade de Tiberíades, o espetáculo dos entardeceres em fogo da Judéia, da Samaria. Traremos para algum lugar deste mundo novo que há de ser descoberto na direção da América do Sul. Da América do Sul, que ainda não havia sido descoberta. E nós temos por volta de 1498, para dar um passo, o tempo é pouco para terminar, as embarcações que ganham a direção do caminho das Índias, descobrem o caminho, a passagem do Cabo das Tormentas com Vasco da Gama. Por esta época, aproximadamente, mais ou menos, Gaspar de Corte Real descobre o Canadá. Mas em 1500 nós teremos as caravelas de Cabral aportando na Baía de Porto Seguro, na Bahia. Essas caravelas foram guiadas exatamente pelas expedições daquele Eli, o Espírito, que havia se reencarnado em Portugal e se tornado o chefe, para conduzir numa escola de navegação, para que Portugal, a nação mais pobre da Europa, pudesse, tendo o seu pendor experiência dos mares, avançar nesse projeto de Jesus. E então nós estávamos já na terra de Vera Cruz, de Santa Cruz, o pau-brasil, terra Brasilis. É preciso agora que Jesus faça uma segunda reunião no plano espiritual, porque em 1540, quase 1550, nós já tínhamos uma estrutura dos primeiros missionários que aqui chegaram, mas especialmente antes de 1550 chega aqui o Hermano Manuel, o Padre Manuel da Nóbrega, este que teria dito numa das obras, que ele não pudera anuir ao convite que Jesus lhe fizera 1500 anos atrás em Tiberíades, naquele entardecer, quando ele fora procurar Jesus para curar-lhe a filha leprosa. E esse diálogo que mais de uma vez já pronunciado aqui entre eles, em que Jesus disse: fora melhor ter me procurado publicamente na hora mais clara do dia. Ao longo de muitos anos caminhas pelo sendal dos erros clamorosos, tens agora a oportunidade de refazer toda a tua trajetória. Está no teu querer aceitá-lo agora ou daqui a alguns milênios? 15 séculos depois, o nosso querido Manuel da Nóbrega é a reencarnação daquele senador Públio Lentulus. Depois de algumas reencarnações, não é? Padre Damiano, Emmanuel deve ter tido aí no Brasil, por sinal, a última com o Padre Amaro no Pará, e antes do Padre Amaro mais umas 3 vestindo a batina sacerdotal. E ele então veio para o Brasil para aceitar o convite de Jesus, que 1500 anos atrás ele não pudera anuir. Voltamos ao ponto da noite para terminar a exposição. Está no nosso querer, com as luzes da doutrina espírita, com as convicções que nós adquirimos, fazer um mundo melhor, em que eu possa ver neste mundo a mudança que primeiro eu fiz em mim. Eu sempre digo isso nas exposições, parafraseando o Dalai Lama: eu estou aqui para fazer uma trajetória em que
A grande reconciliação, voltando ao ponto, será comigo mesmo. Sou eu que terei que vencer os meus atavismos. E a minha filha, que se tornou uma referência nas minhas palestras, me dizia: mas eu briguei novamente com o namorado. Eu disse: pois é, você está de bem um dia e 2 dias de mal. Por que você tem tanto desentendimento, né? No albor da juventude. E ela me disse: por que você também teve tantos desentendimentos na vida? Eu disse: pois é, estou aqui para te dizer que você faça diferente. Mas o meu jeito é esse. E eu lembrava de uma frase de Jung, a doutora Sara, que é psicóloga: o que não corrigimos em nós, encontraremos como destino. Nós seremos quem somos, ou reconciliemos conosco mesmos e cuidamos em cauterizar as nossas feridas, algumas feridas morais, algumas feridas de incapacidade de conviver, como João Mateus nesta crônica, que tinha dificuldade de convivência. Encontrar aquele ponto que é o ponto de queda. Não precisa fazer terapia de vidas passadas para saber quem nós fomos, porque nós somos quem nós éramos. Eu sou hoje quem eu era ontem, e amanhã eu serei o que eu plantei hoje. Colherei, por sinal, os figos se eu plantei figueira, os abrolhos se plantei espinhos. E nós temos o defeito que salta. É este o ponto que eu deveria trabalhar em mim. Muitas coisas dão certo em todas as coisas, não é? Naquele setor. E tem um ponto que nunca dá certo. Eu já sei qual que é o meu. Eu dizia para ela então: você procure o ponto de desencontro seu, porque você está com 16. Quando você chegar aqui no 60, se você não se corrigir, você vai estar mais ou menos igual. É preciso iniciar, né? Fora os sofrimentos que a gente carrega por conta de comportamentos, de modos de viver, modos de encarar a vida, esse modo de enxergar a existência, essa incapacidade de reconciliar contigo mesmo, submetendo-te ao julgamento, julgando a si mesmo no processo de autoanálise. Para terminar, quando Santo Agostinho responde a questão 909A, já na segunda edição do Livro dos Espíritos em diante: o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal está exatamente em se autoconhecer. Dizia Sócrates, ainda Sócrates: conhecer a si mesmo é conhecer os deuses que estão escritos dentro da minha consciência, é conhecer o universo que pulsa com suas leis e que obedeça às leis do universo. Isto é conhecer a si mesmo, me dar conta quais são as leis. A lei da gravidade, eu não posso pular de cima da casa que eu quebro a perna. Não é um conhecimento bom? Já não pulo. Conhecer a si mesmo é conhecer o seu semelhante, porque Jesus vai fechar esta pedra de abóbada da construção dizendo: ame o teu próximo como a ti mesmo, deseja a ele aquilo que gostaria para si. Então, se eu me conheço, eu conheço o meu próximo, eu não farei mal ao outro, porque ele sou eu espelhado. Ele, na verdade, é a escritura que se encontra dentro da minha própria consciência. Eu sou ele e ele sou eu enquanto humanidade. Que Jesus nos abençoe e que eu possa entender que esse autoconhecimento se dá em perguntar a mim diariamente o que fiz hoje. Se fiz bem, repito amanhã. Se fiz mal, não vou repetir. Santo Agostinho. Isto é autoconhecimento. Se eu fiz algo no ano passado, no mês passado, que não foi bom, amanhã, no ano que vem, no mês que vem, empreendo esforços para domar as minhas más inclinações, a fim de que amanhã eu seja melhor do que hoje. Faça coisas melhores. Assim como hoje eu já cheguei à consciência que não deverei fazer o que fiz ontem. Esta é a grande sacada, eu diria que é a grande revelação da doutrina espírita nas nossas consciências, e o grande processo de aquisição desta salvação que está nos textos bíblicos. É salvar a si mesmo perante a própria consciência, que é uma terrível companheira, é um pirilampo que pulsa e apaga.
está sempre pulsando. Enquanto eu não me quitar com ela, estarei agasalhando no meu eu profundo um grande material de culpa, que vai se transformar em neurose, e nas pandemias da era nova, por exemplo, a depressão, cujo fundo maior é exatamente essa incapacidade de perdoar a si mesmo, inclusive, né? De perdoar os dissabores da vida, que quase todos eles foram marcados pela minha indisciplina, ou pelo meu capricho em viver de modo tal que eu encontre no meu destino as consequências das minhas atitudes com Jung. Esta é a grande libertação, a filosofia, o pensador. E o padre então me dizia: nós voltaremos ao túmulo de Kardec no retorno, passando pela França, e eu gosto do Espiritismo, eu acredito em tudo que está no Espiritismo. O Espiritismo, agora nós fechamos, não será a religião do futuro? Será o futuro das religiões. Depois ele vai dizer isso no púlpito dele, quando ele puder. Depois a humanidade vai descobrir que a ciência, de par com a doutrina espírita, vem revelando, e a doutrina espírita, de par com a ciência, nunca vai se equivocar. E que à medida que se descobre, por exemplo, que o universo não é um sol em torno do qual orbita todo o sistema gravitacional, mas o Sol é apenas uma das estrelas no cinturão de pelo menos 200 bilhões de estrelas no centro da Via Láctea, nós passamos a respeitar Galilei, condenado a uma prisão perpétua domiciliar, depois de atravessar o tapete vermelho no julgamento no Tribunal da Santa Sé. O Espiritismo também merecerá pedidos de perdão, como 200 pedidos de perdão pedidos por sua santidade o Papa Paulo II à humanidade, pelos equívocos da Idade Média. E trabalharemos nessa trajetória de iluminação de consciências. Muita paz. Agradecidos neste momento pela lição e a mensagem edificante que tocou nossa alma, trazendo para todos nós a boa reflexão neste momento de transição em que passamos, com os nossos olhos fechados e com a mente elevada ao alto, rogamos nessa hora a Deus, Criador de todas as coisas, que abençoe as nossas águas, que através da bondade divina do nosso Mestre Jesus, Ele, o médico dos médicos, a assistência de nossos amigos espirituais, que seja depositado no nosso recipiente com água, o remédio salutar, necessário para todos nós, que todos dele beberem desse líquido precioso, se fortaleça cada vez mais na fé, curando todas as dores e livrando de todos os males, tanto do corpo físico quanto da alma, que é a alma nossa maior riqueza. E com essa energia benfeitora, essa luz que emana sobre nós nesse instante, pedimos também a purificação da água do planeta, trazendo o alívio de todos os doentes, a todos os doentes, a paz aos nossos irmãos em Cristo. Gratidão por tudo, Mestre Jesus, que assim seja.